A tecnologia avança extremamente rápido. O que antes era visto como impossível, hoje em dia já é realidade. E no centro disso eu estou a falar da inteligência artificial. Ou seja, é uma febre que cria várias oportunidades hoje em dia, mas também já ameaça vários postos de emprego. Hoje em dia fala-se muito de vibe coding. É isso, estamos a falar de inteligência artificial no contexto da programação. Então o que é isso vibe coding? É perigoso ou não? Programadores são descontinuados ou não? Não precisam mais de programadores? A pessoa precisa saber programar para usar vibe coding ou não? Ou seja, eu darei a minha breve opinião em relação a isso. O que é vibe coding, afinal de contas? Vamos começar por explicar esse conceito. Vibe coding. Temos aqui um conceito de vibe coding que é uma programação assistida por inteligência artificial, em que a inteligência artificial vai gerar algum código funcional com base naquilo que você escreve. Ou seja, eu, programador, não necessariamente vou precisar de escrever o código, apenas vou dar alguns prompts para a AI e ela vai gerar o código funcional para mim. É isso que chamamos de vibe coding. Por exemplo, aqui temos um exemplo que criar um site pode ser uma outra coisa, criar um aplicativo para isso, criar um aplicativo para X, assim sucessivamente, criar uma função que resolva isso, sucessivamente. Então é assim que funciona o vibe coding. Agora que já sabemos o conceito de vibe coding, vamos lá falar mais sobre as vantagens da mesma. Vamos lá começar por vantagens do vibe coding. Temos aqui o nosso primeiro ponto, que é o foco na intenção ou na ideia. Aqui você não precisa mais se preocupar com sintaxe, não precisa se preocupar em saber como ela vai resolver isso também, entre aspas, né? Sim, você ali vai agir mais como um arquiteto ou gestor, porque você vai apenas dar instruções, vai apenas dar uns comandos, que é para ele fazer aquilo que você quer. Então isso é uma vantagem muito boa, porque você não precisa se matar tanto com a cabeça, que é para resolver ou criar alguma coisa funcional. Ok, temos aqui também acessibilidade. Acessibilidade é uma coisa muito boa. Aqui podemos falar de acessibilidade e velocidade. Acessibilidade seria, vai permitir que pessoas sem conhecimento técnico também conseguem criar alguma ferramenta funcional. É isso. Hoje em dia você não precisa necessariamente ter bases fortes da área para você conseguir criar uma aplicação, alguma coisa, uma solução funcional. É isso ali. Essa acessibilidade também pode vir ser uma desvantagem que eu vou falar posteriormente. Iteração rápida. Na iteração rápida o processo é convencional. Você vai pedir, a IA vai gerar, você vai testar e pedir para a IA fazer alguns ajustes. E aqui basicamente é um processo contínuo, que até chegar no final do projeto. Então você tem essa interação com a IA, você pede, ela gera, ajusta, assim por aí vai. É basicamente um processo contínuo. E temos aqui outro ponto que é resolução de problemas comuns. Eu vejo isso, que a IA resolve isso muito bem. Ou seja, problemas similares, soluções semelhantes. É isso ali. A IA resolve isso muito bem. Existem vários problemas na nossa área. Existem muitos problemas comuns. Então a IA já é expert nisso, resolve isso de forma muito rápida e de forma muito eficaz. É algo que eu aprecio muito. Não somente em questão de algoritmos, existem algoritmos que ele resolve muito bem, outros nem por isso. Você precisa dar alguns ajustes, mas na maioria das vezes não. Digo isso sim, com a base em alguma experiência que eu tenho tido também. E vamos agora falar de algumas desvantagens. É agora que a coisa começa a ficar séria. Agora temos as preocupações ou desvantagens. Vamos começar a falar pela velocidade. Ok. MVPs antigamente eram feitas em 1 mês, 2 meses. Hoje em dia podem ser feitas apenas um dia. Ok, isso é bom. Mas essa velocidade será, depois do MVP, qual será o passo a seguir? Ou seja, depois de termos um MVP e aquilo resolve um determinado tipo de problema, for aceitável para nós, ok, qual será o próximo passo? Será que estamos prontos para ir para um MVP? Estamos prontos para ir para a produção? Estamos prontos para deixar a aplicação totalmente disponível para todos os usuários? Será que a pessoa que fez essa programação guiada, orientada à inteligência artificial, teve os cuidados necessários para analisar cada detalhe que a IA foi a escrever? Pode ser que sim e também pode ser que não. Porque vai analisar quem?
entende de programação, vai analisar quem entende de programação e tem a responsabilidade de analisar o código que a IA vai produzir. Porque aqui tem um ponto que eu quero mencionar. Até pessoas experientes hoje em dia ficam preguiçosos em analisar o código que a IA vai gerar. Porque aqui tem uma outra opção que eu meti aqui embaixo que se funcionar deve estar a funcionar bem. Ou seja, se funcionar deve estar bem. Nós estamos todos a ser enganados por isso. Ok, funciona então está bem. A IA já está a nos deixar totalmente preguiçosos. Estamos a confiar totalmente nele. Estamos a depositar totalmente a confiança no código que a gente nem sequer fez a revisão. Ok, isso aqui já há 2 pontos, que é a responsabilidade como um profissional saber revisar. E agora, quem não entende de programação, que revisão ele vai fazer? Como é que ele vai perceber que a IA escreveu algum código que pode gerar problemas no futuro? Porque quem não entende de programação, se funciona está fixe, está se cagando para tudo, não quer saber, funciona está fixe. Até porque é inocente também. Se funciona está fixe. Então isso nos leva a mais um ponto que é necessário saber programar até para vibe coding. Isso aqui é muito importante. E agora podemos falar um pouquinho da acessibilidade, que eu mencionei anteriormente que era uma das vantagens, mas também é uma preocupação. Vantagem porque quem não é da área consegue criar soluções funcionais. Desvantagem porque quem não é da área consegue criar soluções funcionais. Porque aqui tem um ponto. Alguém que não entende não vai perceber onde está a errar. Não vai perceber o perigo daquilo. Então é necessário que... Isso até nos leva a ser um pouquinho repetitivo com as últimas palavras, mas pronto. É necessário que você tenha pelo menos uma base. Então você que não é da área, estás a interagir com AI, estás a entrar no vibe coding, é necessário você ter um tempo, uma paciência para aprender um pouquinho, para você saber diferenciar algumas coisas, porque a ideia aqui é aprender com a AI, instruir alguma coisa para ele, você vai aprender com a AI e você também vai ensinar alguma coisa a AI, principalmente quando ele está a fazer algumas coisas erradas, ok? Se você não saber nada, então você vai ser... Não vai funcionar, ou seja, não é a melhor approach. Funciona sim, mas um pequeno erro pode ser fatal, isso eu vos garanto. Vamos já falar sobre isso em casos reais de desastre, que está no próximo slide, que vou explicar muito sobre isso. Agora vamos falar do outro ponto, que é a limitação. A AI pode gerar código muito bem legível, como também não. Só consegue identificar um código legível e um código não legível quem sabe, quem entende, quem sabe programar, né? Você que só usa vai code, não sabe programar, pode até me dizer aqui o que é um solid. Não quero atrofiar aqui ninguém, brincadeira. Mas pronto, o vibe code pode gerar aqui um problema que é o alto acoplamento, baixa coesão, baixa testabilidade e baixa escalabilidade. Ou seja, ele, pelo que eu vejo, ele facilmente gera um código que é difícil de reutilizar. Você às vezes vê, ele tenta seguir um padrão arquitetorial muito fixe, mas em algum momento ele foge, que você vê que aí alguma alteração vai me trazer problemas. Alguma alteração vai me trazer problemas. E tem também a questão de gerar códigos difícil de explicar ou pelo menos pode trazer problemas dentro de uma equipa. Isto porque uma equipa precisa de padrão de código, não só de feeling. Mas é óbvio também, né? Soluções rápidas podem causar problemas depois. Isso aqui não é só sobre programação. Existem vários contextos que isso se aplica, inclusive em programação, que coisas às vezes muito mais fáceis podem gerar problemas depois. Não, mas o importante, afinal, não é gerar alguma solução. Ok, programação é ferramenta, mas o importante não é ter alguma coisa que funcione, alguma coisa que resolva problema de verdade, alguma coisa que vai arrecadar ou gerar dinheiro. Ok, até ali eu concordo, mas já que você vai trabalhar ou vai disponibilizar alguma solução que vai trabalhar ou carrega esse tipo de responsabilidade, então deve ser alguma aplicação séria. Será que você vai obedecer os ciclos de vida de software adequadamente? As questões de segurança, você vai lidar adequadamente?
quais exemplos ou quais referências tu vais usar. Na tua cabeça, será que em algum momento tu vai passar algum meio de segurança, alguns tipos de ataques? Existem vários ataques comuns, algumas brechas comuns. Será que você sabe essas brechas comuns? Será que você vai cobrir sem necessariamente isso passar na tua cabeça? Então, mais uma vez, eu vou aqui frisar, Vibe Code veio para ficar, mas ainda é necessário saber programar para Vibe Coding. Vamos aqui falar do último ponto, que é atrofio da capacidade. Ou seja, essa parte aqui é muito mais para programadores, digo assim. Da mesma forma que nós temos a capacidade de aprender, também temos a capacidade de deixar de aprender, ou desaprender, não sei se está correto, mas é isso. As nossas capacidades estão a ser atrofiadas. Coisas simples a gente já nem consegue mais fazer. Coisas simples, como um simples if, já pedimos para IA fazer por nós. Isso aqui é totalmente perigoso. Nós vamos chegar num tipo de nível que vamos ter desenvolvedores seniors que não sabem sequer fazer um ciclo for. Isso será possível. Vamos chegar numa fase que teremos softwares com títulos, grandes títulos, mas numa conversa para uma determinada solução não vou conseguir argumentar, porque agora estão todos ligados a AI, só que não conseguem mais escrever código. Estamos todos a nos tornar preguiçosos, que novamente estamos a depositar confiança na AI de um código que nem sequer estamos a revisar, porque caímos na sensação de se funcionar deve estar bem. Eu deixei aqui isso propositadamente, esse texto intencionalmente, se funciona deve estar bem. Ok, isso aqui é um perigo. O lado bom é que a AI veio para ficar. Eu não vou estar aqui a falar para ninguém usar AI. Teria a ser hipócrita, porque eu uso de alguma forma. Mas eu só estou a velar aqui pela cautela da gente não perder totalmente nossas capacidades como profissionais, nossas capacidades de pensar como verdadeiros programadores, e não só a capacidade de pensar como arquiteto, engenheiro de software, e não só, porque se a gente ficar totalmente dependente, vamos ficar depreciados. E eu só acho que os programadores em si vamos entrar numa fase que vamos perder mais tempo revisando o código do que propriamente escrever. Então, só revisa código quem tem capacidade de revisão, de entender o que foi escrito. E isso aqui é um assunto bastante peculiar, bastante complexo, e eu quero trazer aqui alguma coisa resumida. Vamos agora saltar para um ponto. Casos reais de desastres. Isso aqui já é uma realidade. Nós já está a acontecer, digamos assim. Empresas a contratarem programadores que sabem realmente programar para resolver problemas causados pela AI. Já vi vagas por aí a pedirem desenvolvedor Flutter para resolver ou para terminar um aplicativo que de alguma forma é 80% vibe coding. Mas agora eles precisam de alguém que realmente domine e tenha conhecimentos sólidos de Flutter para realmente terminar a aplicação. Já tem vagas sobre isso, já tem pessoas a se queixarem nas redes sociais, a falarem que a AI quebrou completamente a base de dados deles em produção. Eu me lembro que isso foi uma plataforma de e-learning, se não estou enganado. Já vi exposição de SQL em várias páginas por aí. Então, eu acho que vamos entrar numa era que, por causa dessa vibe sem cautela, vamos ter muitos problemas. Esse número de casos só vai aumentar. São vários casos que hoje em dia estão a acontecer. Se você pesquisar na internet, vai encontrar vários casos de desastre que hoje em dia estão a acontecer. E a única forma de mitigar isso é colaboração. AI, conhecimento sólido, e isso vai ser chamado de equilíbrio. Aí sim vamos conseguir mitigar um pouquinho essas questões. SQL Jackson vai ser o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, que vai ser é quando o atacante insere um código SQL malicioso em campos de um app. Por exemplo, login, busca e não só. Em vez de digitar só e-mail, envia também um comando SQL. O que vai acontecer? Acesso indevido a banco de dados, ele pode ler, escrever e apagar até algumas informações. Ok, alguém que nunca não entende programação, na cabeça dele SQL Jackson até é um caso muito, muito complicado. Pronto. Temos aqui a exposição de dados sensíveis. Essa exposição de dados sensíveis, estamos aqui a falar de senhas
sem criptografias, tokens expostos, dados guardados em texto puro, basicamente, dados importantes. Até existe, já vi várias empresas a se queixarem de funcionários a exporem dados de clientes. Isso aqui é já alguma coisa, algo que tem a ver com privacidade. Em alguns locais é crime, alguns locais são levados isso muito a sério. Então, há várias, falando era dos tokens, há várias chaves que não podem ser expostas, há várias chaves que, de alguma forma, de jeito nenhum podem estar expostas ao mundo externo, mas a gente consegue ver hoje em dia, tem websites, se você lá fazer inspect, vai lá ver as chaves lá expostas de alguma forma, ou seja, até os ficheiros privados, que é um ficheiro muito conhecido como .env, hoje em dia há vários expostos também por aí, com coisas que de jeito nenhum poderiam sair por aí vazadas, mas infelizmente isso está a acontecer. E falando ainda da autenticação e autorização, é algo muito, muito sensível. Primeiro aqui, hoje em dia as aplicações são separadas em duas partes, digamos assim, na visão do cliente. Não, porque o cliente não sabe disso, não quer saber, o usuário final, isso para ele não importa. Mas nós temos um lado que é o front-end e back-end. Ou seja, uma pergunta muito clara: como você lidaria com uma aplicação back-end e uma aplicação front-end com 100% vibe coding? Temos a velocidade ali em jogo também, que seria importante, mas imagina o nível de brecha que você deixaria se você não saber revisar isso. O quão perigoso isso pode ser. Eu aqui deixei um texto muito importante também, que se você não revisar o código gerado pela AI, ela pode introduzir vulnerabilidade no teu código e erros trivais e até falhas que podem custar milhões. Eu não consegui ler aqui a última parte porque tem alguma coisa aqui a me impedir, mas pronto. O que é autenticação? Autenticação basicamente é para saber quem é. A autorização é para dizer o que você pode fazer. Ou seja, a tua aplicação tem que saber diferenciar isso. Então, há regras no back-end que não podem de jeito nenhum falhar, porque há informações muito sensíveis que não podem parar no perfil do outro usuário, do usuário fulano, do usuário ciclano, não podem de jeito nenhum. Então, é uma questão de cuidado que devemos ter em relação a isso. Temos aqui o outro ponto, que é dependências vulneráveis ou depreciadas. Ok. AI, isso aqui já é um clássico. Geralmente ela vai introduzir SDKs ou libs que são vulneráveis ou com vulnerabilidades públicas. Geralmente ele usa mais libs desatualizadas por alguma razão. Ou seja, se há razão, mas quem não entende não vai saber o porquê, nem vai saber que aquela lib está desatualizada. De alguma forma ele traz libs desatualizada, que isso pode reduzir em porta de entrada para ataques, incompatibilidade futura, bugs e falhas de segurança. Se usar uma lib desatualizada ou depreciada, quer dizer que isso vai dar problema a curto prazo já. Ou pode ser também a longo prazo, né? Mas é um problema que já está na cara, que depois no futuro vão ter problema, vão precisar atualizar aquilo. Então, em resumo aqui, vamos dizer aqui uma coisa que todos esses pontos são falhas de segurança comuns que podem comprometer um sistema, podem expor dados de usuários, prejudicar nossa app de produção em produção. Eu vou só aqui fazer aqui algum ajuste que é para poder ler bem essa informação Ok? Mais uma chamada de atenção. Se você não revisar o código gerado pela AI, ela pode introduzir vulnerabilidades sérias, desde erros trivais até falhas que podem custar milhões não vou falar moeda, mas milhões, digamos assim. E com base nisso eu posso pular esse slide, posso ir para o próximo slide, que vamos então falar de algo muito importante. Eu quero lembrar que
a AI vai escrever o código, porém o responsável és tu. Isto é, tanto legalmente, tanto tecnicamente, tanto eticamente e profissionalmente. Se houver um bug, alguma brecha de segurança ou qualquer inconveniente, não foi a AI, foi você. Ou seja, no código que for injetado no projeto gerado pela AI, se tiver alguma falha, isso dá problemas grandes, que pode ser afastado da empresa, não será o ChatGPT ou Cloud, será você. Que pode ir por trás das grades, não vai ser o GPT ou Cloud, será você. Que pode ficar com a imagem suja na empresa, não será AI, será você, porque tudo cai sobre ti, tu és o responsável, mais uma vez, legalmente, tecnicamente, profissionalmente. Então, isso aqui nos leva a uma chamada de atenção, precisamos ter cuidado, muito cuidado com aquilo que a gente faz nos nossos projetos, porque pequenos erros podem custar milhões, pode trazer problemas e no final do dia a responsabilidade vai cair sempre a ti.